Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Todos acharam? Mateus 12, 43. Amém? Pai, em Tua presença estamos, Senhor, e queremos ouvir. Pai querido, envia-nos a Tua palavra, fazendo com que ela produza em nós o resultado, Pai. Meu Deus, use a minha vida, Pai, para falar, meu Deus, aos corações, ó Pai, para trazer entendimento, luz, meu Deus. Pai querido, para que o Senhor traga resposta, desperte a fé, levante o que está caído, fortaleça o que está fraco, alimente a alma do Teu povo, Pai. Pai, enquanto eu estou ministrando a palavra, que Teu Santo Espírito coopere, meu Deus, comigo, curando, libertando, restaurando vida, Pai, mudando o pensamento, convencendo corações. Assim, Pai, eu te peço, e, meu Deus, glorifico o Teu santo nome, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Você pode, desocupe as suas mãos, aplaude e glorifique a esse Deus, aleluia, de glória, a Ele que é digno de honra, glória e louvor. Glórias a Deus. Qual é a visão que Deus tem de nós, né? Da humanidade, do homem em si, do ser humano? Deus, Ele nos vê como uma casa, mas não somente Deus. O diabo também nos vê como uma casa. E nós sabemos que quando se constrói uma casa, se constrói com o propósito de alguém habitar nela. Essa casa, ela foi projetada, construída para ter habitando nela um morador. E é o que Jesus, Ele vai trazer através dessa palavra para nos ensinar. Jesus aqui fala a respeito de alguém que estava possuído por um espírito imundo. E esse espírito, ele foi expulso, como diz aqui a palavra de Deus. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso. Então Jesus está falando a respeito de alguém que estava sob o domínio do mal. O diabo, que Jesus nomeia como espírito imundo, muitas vezes é chamado de demônios e outros nomes, né, que ele recebe como título. Então diz que essa pessoa estava dominada sobre o poder desse espírito. Mas esse espírito foi expulso da vida dessa pessoa. E diz aqui que quando esse espírito saiu, ele andou por lugares áridos. Porque um espírito sem um corpo, ele está ilegalmente na terra. Então, o diabo, ele está sempre em busca, à procura de um corpo, para que ele venha habitar, para que ele possa ali realizar os seus propósitos também malignos. Assim como Deus, ele quer habitar no homem, o diabo também quer habitar no homem. Né? Quando eu falo homem, mulher, de uma forma genérica. Então, o diabo, ele foi expulso. E ele andou por lugares secos, desertos, vazios. E diz que ele procurando, ele não encontrou outro lugar, outro corpo, outra vida, outro lugar onde ele pudesse repousar, ou seja, estabelecer-se ali. Porque quando o diabo ele entra na vida de uma pessoa, ele entra com uma finalidade de roubar, matar e destruir. De colocar aquela pessoa no fundo do poço, deixar aquela pessoa na sarjeta, deixar a pessoa doente, enferma, deixar a pessoa incapacitada, né? Mesmo a pessoa tendo capacidades, mas ele acaba tirando, às vezes, a capacidade da pessoa, porque a pessoa começa a dar ouvido à voz do diabo, ela começa a aceitar suas sugestões.
Então ela começa, ao invés dela dar ouvido a Deus, ela dá ouvido ao diabo, ela começa a tomar decisões erradas na vida. E as coisas então também começam a dar tudo errado, porque o diabo está sobre poder, domínio daquela pessoa. Então quando ele está sobre esse domínio, ele escraviza, ele faz a pessoa de marionete. A pessoa, ela acaba aceitando aquilo que o diabo está sugerindo, né? O diabo a tenta e ela cai em suas tentações. Ela aceita aquilo que é mal, né? As propostas más, aquilo que está sendo oferecido a ela. Aleluia. Então aqui fala a respeito de alguém que estava sobre esse domínio, alguém que estava sofrendo, porque é impossível, querido. O diabo está na vida de alguém e essa pessoa não está sofrendo, está tudo mil maravilhas na vida dessa pessoa. Se o diabo está presente, querido, pode ter certeza que ele está causando uma dessas coisas. Ou ele veio para matar, seja matar a pessoa fisicamente, né? Matar a pessoa, os sonhos da pessoa, tirar a esperança, tirar a alegria. Ele vem para destruir. Quantas pessoas estão com a vida destruída? As pessoas estão caídas, desanimadas, entregues aos seus problemas, não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel, ter uma esperança diante de uma situação adversa. Então aqui fala que ele estava buscando repouso, se estabelecer em algum lugar. E diz assim, por isso diz. Então o diabo, ele disse, voltarei para minha casa. Porque essa é a ideia, né? Esse é o pensamento do diabo. É assim que ele vê o ser humano, como uma casa, a qual ele quer se apossar dela. Ele quer ser o proprietário dessa casa, o dono dela. Então ele foi expulso da vida da pessoa, mas ele andou, não encontrou lugar para que ele pudesse estabelecer. Então ele falou, eu vou voltar. Eu vou voltar. E assim, voltarei para minha casa de onde saí, da onde eu fui expulso. E quando ele retorna, o que acontece? E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Olha como é que estava a vida dessa pessoa. Quando o diabo retornou para aquela vida, aquele coração, o coração, a vida daquela pessoa estava o quê? Estava vazia. Ou seja, não havia um outro morador. Ele encontrou aquele coração, aquela vida desocupada. Estava vazio. O coração estava vazio. Existe um lugar em nós, em cada um de nós, aleluia, que só Deus pode ocupar. Mas se você não coloca Deus na sua vida, o diabo ele vai se apossar deste lugar. Porque esse lugar ele foi feito exclusivamente para Deus habitar. Porque foi Deus que fez o homem. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus fez o homem para o homem estar em comunhão com ele, em contato com ele. Para que o homem ouça a sua voz e o obedeça. Mas quando o homem rejeita isso, ele toma decisão e rejeita, não ser guiado por Deus, não deixar Deus ensiná-lo, não obedecer a Deus, então ele dá abertura, ele abre a porta para que esse espírito imundo entre, porque ele volta e ele encontra a vida da pessoa vazia. E quantos corações estão vazios? Quantas pessoas estão com o coração vazio? E a pessoa tenta preencher esse vazio de várias maneiras. Alguns tentam preencher usando droga, outros tentam preencher bebendo, fumando, querido, outros tentam preencher se relacionando com outras pessoas, com alguém, tendo um namorado, alguém, a pessoa tenta preencher essa casa, esse vazio que está dentro da pessoa, de alguma forma, se divertindo, né? Ocupando o seu tempo, a sua vida com o trabalho, invertindo em alguma profissão, tentando realizar algum sonho, mas porque a casa está vazia. Então a pessoa se sente, né, frustrada na vida. Ela se sente, querido, incompleta, infeliz, porque está faltando
que é Jesus para entrar, o diabo, que não é o dono da casa, que Jesus refere-se a ele como ladrão, ele não vai perguntar para você se ele pode entrar. Ele não vai te perguntar: por gentileza, eu posso entrar na tua casa? Eu posso entrar na sua vida? Não, simplesmente ele vai meter o pé na porta e vai entrar. Ele vai arrombar a porta e ele vai entrar, porque Jesus falou que ele é ladrão. E ladrão não pede licença. Ladrão, aleluia, ele não vai esperar ser convidado para poder entrar. Então, nós vemos aqui que essa pessoa estava com a vida vazia. E ela também, o que estava a sua vida? Estava varrida. Estava limpa, porque quando o diabo sai, ele juntamente, ele é expulso da vida de uma pessoa, ele leva com ele todo o mal que ele havia trazido. Se ele havia trazido doenças, enfermidade, se ele havia trazido tristeza, se ele havia trazido angústia, né? Se ele havia trazido outros problemas, ansiedade, medo, desespero, se ele havia trazido essas coisas para o coração da pessoa, querido, coisas que não prestam, ódio, mágoa, traumas, ressentimentos, se ele havia trazido todas essas coisas ruins, quando ele é expulso, ele sai daquela vida, esses problemas que ele trouxe, esses males que ele trouxe com ele, também sai juntamente com ele. Nós podemos observar isso, às vezes que Jesus, ele expulsou o demônio da vida de pessoas, e quando o demônio saía, a pessoa voltava o quê? Ao normal. A pessoa voltava a fazer aquilo que ela não poderia fazer. Se você, querido, não está conseguindo fazer algo, aleluia, porque há um mal te impedindo. Há um mal te impedindo. Enquanto esse mal não for arrancado, expulso, você não vai conseguir fazer. Porque esse mal precisa ser colocado para fora. Ele precisa ser tirado da sua vida. Então a vida da pessoa estava vazia e estava varrida. Estava limpa. Porque já havia, estava preparada para poder o dono da casa, o verdadeiro dono, entrar. Mas ao invés da pessoa, ela convidar o dono da casa para entrar, não, a pessoa não convidou, querido. A pessoa não convidou. O mal saiu, mas a pessoa, ao invés de colocar Jesus, o Senhor, em sua vida, não colocou. Já viu aquela pessoa que vem buscar a Deus, está angustiada, a pessoa está aflita, aí recebe uma ministração, uma oração, aí aquele mal sai, aquela angústia sai, aquilo que estava oprimindo a pessoa sai, aí a pessoa sai dali leve, ela sai se sentindo bem, ela sai aliviada. Mas aí, em vez da pessoa colocar Jesus, tomar a decisão, não, eu vou colocar o dono da casa na minha vida, Jesus em meu coração, vou chamar o Espírito Santo para entrar, eu vou fazer uma aliança com Deus. Não, a pessoa se sente aliviada e ela vai e não toma a decisão a qual ela deveria tomar, porque é a decisão mais importante de toda a nossa vida, porque essa decisão, querido, é o que vai determinar o destino da nossa alma, para onde nós vamos na eternidade. Então a pessoa não toma essa decisão, e o que acontece? A pessoa vai embora, a sua casa está vazia, o coração está vazio, está varrido, está limpo, porque o mal saiu, e diz aqui, estava arrumada. Ou seja, já estava pronto para receber o dono da casa. Mas porque a pessoa protelou, não, deixa para outro dia, deixa para amanhã. Não vou ter tempo para fazer isso. Eu vou ter tempo, eu sou novo ainda, vou ter tempo. E a pessoa, quando ela tarda e não toma essa decisão, olha o que acontece. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Olha, Jesus está dizendo o que acontece quando uma casa está vazia. Quando o diabo encontra um coração vazio. Um coração. Ele saiu, mas ele falou, eu vou voltar. Querido, uma coisa que o diabo, ele faz, ele não se dá por vencido.
Ele pode ter sido expulso da vida da pessoa. Mas se a pessoa que ele não tomar uma decisão, ele volta. E ele voltando, Jesus, ele fala, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Agora ele não volta sozinho. Então aquele espírito que estava sozinho naquela casa, na vida da pessoa, agora ele traz consigo mais 7. Só que 7 piores. 7 piores. Então, olha o que acontece depois que esses 7 espíritos piores entram na vida da pessoa. E entrando, habitam ali. Então, eles entram, habitam. Voltamos para a nossa casa, a nossa morada. Porque na mente do diabo, é assim que ele vê. Que a vida da pessoa é dele. A vida da pessoa é dele, pertence a ele. E ele não vai sair, ele não vai largar aquela vida. Que aquela pessoa está sob o domínio dele. Ele se apossou ali. E ele se acha no direito de ter aquela vida, de ter o domínio sobre aquela vida. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Está falando que é o último estado. O estado final se torna pior. Às vezes, por que às vezes a vida da pessoa vai piorando? Por que vai piorando? Por causa da presença do diabo. Porque o diabo, quando está na vida de alguém, só vai fazendo as coisas ficarem piores. Se a vida da pessoa que já não estava boa, habitando um demônio, imagine 7. Agora são 8. A situação, quer dizer, piorou 8 vezes. Se agravou. Se a pessoa já tinha um problema que já não estava fácil, né, aos olhos humanos de ser solucionado, resolvido, agora esse problema vai se agravar, vai piorar. A pessoa, ela cai num estado de decadência espiritual, de declínio espiritual. Ela vai caindo, só caindo espiritualmente. Vai ficando cada vez mais, querido, no chão. A vida da pessoa só vai piorando, porque é isso que a presença do diabo traz, irmão. E nós precisamos ter consciência disso. Por isso que nós precisamos estar na presença de Deus e andar em vigilância. Mesmo você que já recebeu a Cristo. Porque se você negligenciar a salvação que foi dada a você, se você negligenciar a sua fé em Deus, a sua comunhão com o Espírito Santo, você pode chegar a um estado desse. Porque a negligência espiritual traz o afastamento de Deus. E uma vez Deus se afastando de nós, o que vai acontecer? Nós vamos estar abrindo a porta para aquele espírito imundo que uma vez saiu da nossa vida possa retornar. Então nós não podemos permitir que isso aconteça em nossa vida. Nós não podemos. Porque Deus está falando, quando isso acontece, o estado da pessoa fica pior. Deus não quer que ninguém que chegue a um estado desse, um ponto desse. De estar sobre o domínio do mal. Porque ele veio para libertar. Ele veio para libertar a pessoa do domínio do diabo. Porque é assim que o diabo quer. Ele vê a pessoa, né? Como Jesus, vamos abrir lá em Lucas 11, versículo de número 20, que diz assim: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus havia expulsado um demônio que era mudo. Nós podemos ler isso aqui no versículo de número 14. Olha o que diz aqui no versículo número 14. Certo dia, Jesus está expulsando um demônio que era mudo. Quem era mudo? O demônio. Esse demônio era mudo. E esse demônio fazia esse homem ficar mudo. Por que o homem não falava? Porque o homem estava com um demônio que era mudo. Então, aquilo que o demônio é, o homem estava, quer dizer, né,
sendo igual, assumindo aquela característica. Aquele demônio trouxe aquele problema para aquele homem. E diz aqui, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar. Então nós vemos aqui que quando o demônio sai, as coisas mudam, as coisas melhoram, a pessoa se levanta, a pessoa reage, a pessoa muda o pensamento, pode estar com os pensamentos piores possível, ideias erradas, mas o demônio sai, muda o pensamento, o coração muda, o sentimento muda, está cheio de ódio, cheio de vingança, cheio de raiva, querendo, revoltar da vida com Deus e com o mundo. Mas porque o diabo saindo, o que está causando esse sentimento, o que está causando esse mal, ele saindo, o sentimento muda. O modo de ver muda. O modo de falar, de se expressar, de se comportar, muda quando o mal é arrancado. Então havia um espírito mudo que fazia o homem ficar mudo. E aí o mal foi arrancado, foi expulso, esse homem então passa a falar, passa a fazer o que ele não podia fazer. Então aqui diz aqui no versículo 21, quando o valente bem armado. Então Jesus falando a respeito do diabo, fazendo uma referência a Satanás. Porque o diabo ele vai tentar de todas as maneiras lutar para não sair da vida daquela pessoa. Ele vai resistir. Não é isso que um valente faz? Não é isso que um guerreiro, um lutador faz? Ele faz o que? Ele luta. Ele resiste. Ele vai tentar de todos os meios. Não, eu não vou sair dessa vida. Essa pessoa é minha. Eu ganhei muito para estar na vida dessa pessoa. Me pagaram. Me mandaram para cá. Eu vim para destruir essa vida, para matar. Essa pessoa é minha. Essa pessoa foi entregue a mim desde quando ela estava no ventre da mãe, desde quando nasceu. Eu entrei nessa vida quando era ainda uma criança, quando ainda era um jovem. Então o diabo se acha o quê? Dono. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ele diz o quê? Não, é minha. É minha propriedade. Eu sou o dono dessa vida. Mas na verdade não é ele que é o dono dele. Ele é um ladrão. Jesus falou que ele é um ladrão. Ele veio para roubar as almas dos homens. Ele veio para destruir as pessoas. Mas se as pessoas não entenderem isso, as pessoas vão continuar permitindo o diabo estar habitando ainda em sua vida. Ele tem o domínio e o controle. Então ele vai lutar de todas as formas para não ser o quê? Expulso. Para não sair da vida da pessoa. Ele diz aqui, guarda a sua própria casa e todos os seus bens ficam em segurança. Porque ele não se aposta, querido, só da vida espiritual da pessoa. Tirando a comunhão, não. Ele se aposta de todas as áreas. Todas as áreas começam a sofrer pela presença do diabo. Todas as áreas. Quando fala aqui de bens, está se referindo tudo aquilo que está ligado à vida do homem. Se a pessoa é casada, quando o diabo está presente na vida da pessoa, a pessoa casada, o casamento começa a ser atingido. Começa a haver esfriamento, começa a haver discussões e briga, né? E às vezes a pessoa não entende nem por quê. Não sabe por quê. Porque eu amo meu marido. O marido ama a esposa, mas nós não conseguimos nos entender. Nós não conseguimos ter um bom relacionamento. Nós não conseguimos conviver bem. Aí tem pessoas que são assim, parece que quando nós estamos longe, nós estamos super bem, mas é só a gente chegar perto, parece que dá um choque, né? Parece que dá um choque, a gente não consegue conviver. Se a gente começa a conversar, dialogar sobre alguma coisa, daqui a pouco aquele diálogo se transforma numa discussão, termina em discussões, termina em ofensas, termina em acusações. Por quê? Porque, querido, esse mal está atingindo essa área. O casamento, com esfriamento, com separações, com ciúme, com infidelidade e com outros problemas. Então, quer dizer, ele vai atingindo cada área. Atinge a área financeira, a pessoa, ela é qualificada, ela tem capacidade, ou ela possui um dom, ela possui um talento, mas as portas estão fechadas. É uma pessoa trabalhadora, esforçada, a pessoa luta, não é preguiçosa, a pessoa faz de tudo,
Mas o que acontece? As portas, os caminhos estão fechados. Nada está dando certo por causa da presença do mal, querido. E esse mal precisa ser tirado. Esse mal precisa ser tirado. Porque a pessoa, meu Deus, eu não entendo por que as coisas não dão certo. Porque sempre as portas estão fechadas para mim. Eu dou um passo para frente e dou 2, 3 passos para trás. E as coisas não mudam, por mais que eu faça, me esforço, me empenho, por causa da presença desse Espírito. E isso vai atingindo, querido, várias áreas da vida da pessoa. A área espiritual, a área de relacionamento. Eu não entendo porque eu não consigo me relacionar bem com meu filho, com a minha filha. Eu amo meu filho. Eu sei que o meu filho, a minha filha me ama também, mas a gente não consegue se entender. Existe algo entre nós que nos faz, querido, ficarmos separados, distante. Eu não quero ficar distante dele, eu não quero que ele fique distante de mim, mas existe algo que nos perturba, que nos tenta, que nos alfineta. Tá tudo bem, parece que foi lá, o diabo foi lá, deu uma catucada em um, deu uma catucada no outro, e daqui a pouco está aquela briga, aquele desentendimento. O filho já não quer mais falar com a mãe, não quer mais ficar perto, ou então não quer falar com o pai, e aquele clima desagradável e pesado por causa da presença do diabo. Então todos esses males, querido, acontecem, e outros, né? E se eu fosse ficar aqui citando aqui, ia ficar a noite toda, porque o diabo ele causa diversos males na vida do ser humano. Mas assim, mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o. Vence-o. Por isso que é preciso a pessoa, querido, buscar a Deus, recorrer a Deus. Porque somente Deus, o Espírito Santo, é que vai vencer. Que vai vencer esse espírito. É quando a pessoa vai buscar. Jesus falou, mas se aparece alguém mais valente. Então o diabo se acha valente, ele se acha, né, o dono daquela vida, mas aí aparece o mais valente. O mais valente é o Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo, querido, a pessoa chama o Espírito Santo, a pessoa chama, fala com o Espírito Santo entra na minha vida. Eu não quero mais sofrer. Eu já sofri até hoje, mas eu não quero mais. Estou colocando um basta, um ponto final nesse sofrimento. Hoje eu tomo uma decisão de recebê-lo em meu coração e minha vida. Porque eu quero mudar. Eu quero ter uma nova vida. Eu quero que o Senhor esteja habitando em mim. Querido, quando a pessoa faz isso de forma sincera, com fé, querido, o Espírito Santo, ele vem. Ele vem ocupar o lugar que é dele. O lugar que é dele. Que é a nossa vida, o nosso coração. Então ele fala, mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o e tira-lhes as armaduras em que confiava e reparte os seus despojos. Então o Espírito Santo, querido, é o único capaz de vencer o diabo. É ele. Então a pessoa tem que buscar o Espírito Santo. E isso tem que ser feito, não é somente quando você vem à igreja, toma uma decisão, hoje eu vou à igreja, então naquele momento que estamos ali, né, prestando um culto a Deus, você vai e busca o Espírito Santo. Não, querido. Isso é uma comunhão que você tem que manter diariamente. Diariamente. Nós temos que ter essa comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que buscá-lo em nossa vida. Conversar com ele, falar com ele. Eu deixar ele nos ensinar. Porque Jesus falou, quando ele retornou, o Pai falou, eu não vou deixar vocês órfãos nesse mundo, mas eu vou para o Pai, vou enviar o Consolador, que ele vai estar, né, em vocês, ele vai estar com vocês, vai estar habitando em vocês, e ele vai te ensinar todas as coisas. Ele vai te ensinar. Se você não sabe alguma coisa, fala com ele, porque ele vai te ensinar. Aleluia. Ele vai te ensinar. Tem um problema que você não sabe como resolver, fala com o Espírito Santo, que ele sabe. Você não sabe como resolver, solucionar, fale com ele. Ele vai fazer você se lembrar das palavras que o Senhor Jesus disse, te ensinou, as Escrituras. Ele vai trazer à sua mente, à sua memória, a palavra de Deus. Quando for o quê? Necessário. Você está numa situação difícil.
difícil, adversa, numa situação de perigo, o mal se levantou contra você para te atacar, você, a sua casa, o que acontece? O Espírito Santo vai fazer você se lembrar da Escritura, da palavra, para você manusear ela, a espada do Espírito. Você está sendo tentado, você vai fazer como Jesus, você vai usar a palavra para vencer essa tentação. Você vai resistir o diabo que está se levantando e te atacando. Aleluia. Porque ele veio justamente para estar conosco. Para estar conosco. Mas qual o lugar que o Espírito Santo ele deve estar? Dentro de nós, querido. É habitando dentro de nós. Vamos ler Apocalipse. Olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse 3, versículo de número 20. Apocalipse 3, versículo número 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Essa carta foi escrita uma carta à igreja de Laodiceia. Porque o que está acontecendo nessa igreja? Essa igreja, quando eu falo igreja, estou falando de pessoas. Pessoas. Né? Porque igreja é pessoas. Essa igreja, essas pessoas, né, que congregavam nessa cidade chamada Laodiceia, como estava o estado espiritual dessas pessoas? Essas pessoas estavam afastadas de Deus. Afastadas de Deus, da comunhão. Estavam aonde? Dentro de uma igreja. Congregando. Congregando. Mas, tá vendo como é que às vezes isso pode acontecer? Às vezes eu posso estar dentro de uma igreja, mas eu posso não estar em comunhão com Deus. Eu posso estar distante de Deus. É o que estava acontecendo nessa igreja chamada Laodiceia. Eles estavam com o coração distante de Deus. E essas pessoas eram pessoas abençoadas. Materialmente falando, essa igreja, quando Jesus, através da visão que ele deu ao apóstolo João, manda ele escrever a carta e comunicar a essa igreja que estava acontecendo, revelando o estado espiritual, mostrando que materialmente essa igreja estava bem. As pessoas estavam bem. Eram pessoas ricas, que não tinham falta de nada. Materialmente, não tinham falta, tinham condições de ajudar quem elas quisessem. Ajudar o seu próximo, ajudar o seu familiar, ajudavam, as pessoas contribuíam, ajudavam. Então, tudo financeiramente estava ok. Mas, querido, o problema estava o quê? Na comunhão. Eles haviam perdido a comunhão. Haviam perdido. E às vezes é isso que nós precisamos atentar. Por quê? Porque às vezes você pode estar bem em uma determinada área da sua vida, mas que Deus está te mostrando que na sua área espiritual, no seu relacionamento com Ele, está quebrado. Está havendo uma falta. Você está distante, o seu coração está distante, está vazio. Então o que estava acontecendo era isso. Essa igreja estava no estado de miséria. Uma igreja que financeiramente, monetariamente, materialmente era rica, estava numa posição diante da sociedade que aos olhos humanos estava bem. Quem olhasse para aquela comunidade, aquelas pessoas, falava que aquelas pessoas estavam bem, no sentido material, mas no sentido espiritual, o Senhor falou, eles estão em miséria. Eles estão em miséria espiritual. Eles estão pobres e eles estão cegos e nu. Olha como Deus, quando Deus olhava e via as pessoas nuas. Quando fala de nu, está falando que aquelas pessoas, queridos, estavam sem comunhão, sem a veste da salvação. Estava sem a veste da salvação. Aquelas pessoas estavam cegas. Estavam
né, sem a visão das coisas espirituais. Haviam perdido a visão das coisas espirituais. Então, ele diz o quê? Para que eles o quê? Se arrependessem. E o que é arrependimento? Arrependimento é a pessoa ficar chorando. Oh, meu Deus, me perdoa, não. Você pode chorar quando você está arrependido? Sim. Você pode, quando o arrependimento é verdadeiro e sincero, ele leva realmente as pessoas às lágrimas. Mas nem todo mundo que chora é porque está arrependido. Porque arrependimento é o quê? Mudança de pensamento. Chama o quê? Metanoia. Mudar o modo de pensar. Então eles estavam priorizando as coisas materiais, colocando as coisas materiais em primeiro lugar, e Deus estava em segundo plano. Deus estava de lado, esquecido. Então Deus estava falando que se arrepende, me coloca em primeiro plano na sua vida, me coloca em primeiro lugar na sua vida, no seu coração, muda o seu modo de pensar. A visão que você tem das coisas materiais, a visão que você tem daquilo que é terreno, daquilo que é financeiro, você coloca em segundo plano e você me coloca em primeiro plano. Você busca em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas o quê? Ia ser acrescentada. Então eles estavam invertendo. Então por isso Jesus falou para que eles que se arrependessem. Mude o modo de pensar. Mude as suas atitudes. Porque não adianta só eu mudar. Eu pensei, não, eu vou mudar. Mas isso tem que ser demonstrado o quê? Com atitude, ser acompanhado de atitude. Eu penso, tomo a decisão, eu vou mudar, mas aí eu acompanho, eu demonstro com atitudes que verdadeiramente eu estou decidido a mudar. Isso é arrependimento. A pessoa mostra com atitudes, né? Então ele falou aqui, eu estou à porta e bato. Então ele estava à porta. Estava à porta da vida daquelas pessoas, do coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz. Como que eu ouço a voz de Jesus? A voz de Jesus é a voz da palavra. Quando você ouve a palavra, Jesus é a palavra, é o verbo, né, que se fez carne e habitou entre os homens. Quando você ouve a palavra e você entende, você crê, você entende, Deus está falando comigo. Então você aceita aquela palavra. Você aceita em sua vida, em seu coração. Então você está dando ouvido. E a partir daquele momento você passa então a obedecer àquela palavra que você ouviu. A viver por aquela palavra que você ouviu. E abrir a porta. Então mostra aqui que é decisão da pessoa. Não é Jesus que vai pegar e abrir a porta. Quem abre a porta é a pessoa. É a pessoa. O diferente do diabo. O diabo, ele não pede, ele não abre a porta, ele arromba. Ele arromba. Então, ele diz aqui, ó, e abrir a porta, é a pessoa que abre a porta para Jesus entrar. É ela que vai chamá-lo, é ela que vai convidá-lo. Por isso, quando às vezes você ouve a pessoa falando, você quer receber a Cristo como Senhor e Salvador? Por quê? Porque você tem que fazer o convite e abrir a porta da sua vida, do seu coração e dizer a Ele, Senhor, pode entrar. Senhor Jesus, entra na minha vida. Entra. Seja o dono da minha casa. Seja o dono da minha vida. Ocupa o lugar que é seu. Ocupa o lugar que é seu. Aleluia. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha, quando a pessoa toma decisão, ela abre a porta, Jesus entra, a palavra entra, e ele diz aqui, entrarei em sua casa, e depois que ele entra, ele faz o quê? Ele vai cear. Cear era, né? É uma última refeição que era feita à noite. Então Jesus está falando que ele vai entrar e vai cear. Que ele vai entrar para estar em comunhão. Para estar em comunhão com a pessoa.
Ele quer que a pessoa convide para ceiar, para fazer na vida da pessoa uma festa, para entrar para fazer uma festa, para cear, para estar em comunhão. Não é isso que acontece? Quando nós ceamos e participamos do corpo e do sangue de Cristo, para que nós participamos do corpo e do sangue de Cristo? Por que nós ceamos? Para estar em comunhão. Para estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Então Jesus está falando, se você entrar a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Eu vou estar com você, vou estar em comunhão com você. E a partir desse momento, aleluia, eu vou estar andando contigo. Você vai estar andando comigo. Nós vamos estar juntos. Você não vai estar mais sozinho, separado, órfão neste mundo. Mas eu vou estar habitando agora dentro de você. Não mais do lado de fora. Porque o lugar de Jesus, que ele não é do lado de fora. Não é do lado de fora da porta, não. Batendo na porta, não. Mas é do lado de dentro. Ele tem que estar dentro do nosso coração. E ele comigo. Aleluia. Vamos abrir agora aqui no Evangelho de João, capítulo 14, 23. Que nós vamos já encerrar. Que diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, da promessa do Espírito Santo. E diz assim, no versículo de número 22. Então Judas, não Iscariote, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha o que ele disse. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quando fala de guardar, está falando de obedecer. Não é simplesmente eu pegar a palavra de Deus e decorá-la em minha mente. Não. Está falando de obedecer. É alguém que decidiu obedecer a palavra. Jesus está falando, você quer verdadeiramente demonstrar que me ama? Então você vai obedecer a minha palavra. Porque eu posso ficar dizendo, Jesus, eu te amo. Jesus, o Senhor é tudo na minha vida. Jesus, o Senhor é o meu Salvador, o meu libertador. O Senhor é o meu amigo. Mas Ele está dizendo que se eu não obedeço a Ele, se eu não obedeço a palavra dEle, aquilo que Ele fala em Sua palavra, eu não estou demonstrando que eu amo. Se eu sinceramente quero demonstrar que eu amo, eu vou então obedecer a Sua palavra. E olha, ele diz, falou, e a pessoa que faz isso, olha o que acontece. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. O Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Viremos para Ele e faremos nele morada. Então a pessoa decidiu obedecer a palavra de Deus, o Pai vai vir habitar na pessoa. Você já imaginou isso? O Pai, Deus, o Pai, o Filho, a palavra e o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, habitando em nós. O Pai virá e vai fazer morada. Nós viremos e viremos para Ele e faremos nele morada, comunhão, relacionamento. E é isso que Deus está buscando. Pessoas que se relacionem com Ele. E como que nós vamos nos relacionar com Deus? É deixando Ele habitar em nós. É deixando Ele guiar a nossa vida. Ser o dono da nossa vida, da nossa casa. Ele ser o dono. Ele tomar a decisão. Nós demos prioridade a Ele. Colocarmos as outras coisas em segundo plano. E darmos prioridade a Deus.
Ele quer estar morando, habitando em nós, querido. Mas isso é o que? Uma decisão, porque ele fala, se alguém me ama, não é algo que a pessoa, querido, tem que ser obrigada a fazer, não. Faça de uma forma consciente. Porque Deus quer que você entenda o que Ele está te propondo, o que Ele quer de você, e que você compreenda, você entenda, você pense, e você chegue à conclusão e tome a sua decisão. E você faça isso algo consciente. Que você não faça isso por causa da sua mãe, por causa do seu pai, por causa de qualquer outra pessoa. Porque, querido, quando alguém toma uma decisão como essa por causa de alguém, você pode ter certeza que a pessoa não permanece. Não permanece. Se alguém toma a decisão de receber a Cristo por causa de alguém, no meio da caminhada, a pessoa vai retroceder, ela retrocede. Mas quando a pessoa toma a decisão, querido, consciente, entendendo, a pessoa crê, e de todo o seu coração, sem ser influenciada, a pessoa, ela toma essa decisão, eu quero que Jesus, que o Pai venha morar em mim, eu quero ter essa comunhão, eu quero que a minha vida seja habitada por Ele, que Ele ocupe o lugar dele. Aleluia. Porque enquanto isso, se você não toma essa decisão, você fica protelando, o que acontece? Você vai tentar preencher o vazio, porque a sua casa vai estar vazia, seu coração vai estar vazio. Você vai tentar preencher de outra maneira. Você vai tentar preencher através do amor de um filho. Quantas pessoas tentam preencher o vazio que tem através do amor de um filho, de uma filha, mas não consegue. Não consegue, porque dentro de nós há um lugar que pertence única e exclusivamente a Deus. A Deus. Não que não haja lugar para as outras pessoas. Há lugar para as outras pessoas que nós amamos em nossa vida, em nosso coração. Mas esse lugar é único, exclusivo. Ele está no centro, né, da nossa vida. Então nós não podemos colocar outras coisas, amizade, colocar trabalho, colocar sonhos pessoais. Não, colocar essas coisas no lugar que pertence a Jesus. Irmão, já vi pessoas que às vezes realizou aquilo que tanto desejava e queria, e quando a pessoa realizou aquilo que tanto almejava, desejava e queria, a pessoa, ela caiu sem perceber. Eu pensei que depois que eu conseguisse isso, eu realizasse esse meu desejo, esse meu sonho, que era o meu sonho de vida, as coisas em minha vida, dentro de mim, iriam mudar. Mas aí a pessoa caiu em si e percebeu que não, querido. Né? Porque não são coisas, não são pessoas que vai te realizar, te completar, preencher o vazio que está dentro. Não é. Não é. Só quem tem o poder de fazer isso é Deus. É Deus. Você pode estar com um homem que você ama do teu lado, mas se a tua casa estiver vazia, Deus não estiver habitando nela, você ainda assim você vai se sentir incompleta, insatisfeita, e você não entende. Poxa, eu estou com um homem que eu amo do meu lado, um homem que me ama, um homem que me respeita, que é fiel, um homem que está comigo, que nós compartilhamos a vida junto, mas eu não entendo por que eu não estou feliz. Há algo dentro de mim que não me completa, está faltando alguma coisa, e essa alguma coisa que está faltando é Deus. A pessoa arruma um namorado e pensa que agora vai resolver o problema. Não resolve, querido. Sabe por quê? Eu falo por experiência própria. Porque quando eu era uma casa vazia também, eu vivia tentando ocupar esse espaço com coisas, com pessoas, em relacionamento, em amizade, me divertindo, saindo, né? Para poder preencher aquele vazio. Mas aí depois eu começava a cair em si. Por que continuava vazio? Por que continuava aquela tristeza, uma tristeza que não passava?
Uma tristeza que não passava nunca. Mas quem olhasse para mim parecia que era uma pessoa feliz. Uma jovem feliz. Uma jovem, né, que tinha dificuldades e problemas, mas que não estava passando. Por quê? Primeiro porque eu não deixava nem transparecer. Era algo que eu guardava para mim. Era algo que eu nem partilhava, nem com a minha mãe, nem com os meus irmãos, com ninguém. Então eu sofria sozinha. Eu sofria calada e sozinha. Eu falava com Deus, mas sem conhecê-lo. Eu questionava muitas vezes a Deus o porquê que eu estava passando por aquilo, sem conhecê-lo, e eu não entendia por que aquilo estava acontecendo na minha vida, por que eu sentia aquela tristeza, aquela angústia, e parecia que tinha um buraco dentro de mim que nada preenchia, que me fazia muitas vezes, quando eu estava sozinha, eu chorar, porque na presença das pessoas eu não chorava, mas quando eu me encontrava sozinha, eu chorava muito, irmão, não era pouco não, era muito, derramar lágrimas e lágrimas e lágrimas, de soluçar, de dar aquelas crises de choro, e eu ficar me questionando, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Porque esse vazio, porque nada me realiza, nada me preenche. Senhor, por que eu nasci? Por que eu estou aqui nesse mundo? Por que eu não morri? Por causa disso, por causa daquilo, eu ficava me questionando. Até, querido, que eu fui, porque Deus, por misericórdia, paciência, porque Deus é muito paciente. Deus é muito paciente. Ele vai tratando, trabalhando, usando pessoas para poder falar conosco, para se aproximar de nós, né? E Ele fala através da sua palavra. E eu fui começando a ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Fui indo, sendo convidada para ir para a igreja. E começando ali o meu entendimento a se abrir. E entender o porquê daquelas coisas que estavam acontecendo em meu interior. Aqueles conflitos interiores que antes eu não tinha resposta. Irmão, isso só sanou, só foi solucionado quando Jesus entrou. Quando Jesus entrou, querido, quando Jesus entrou. Quando eu tomei a decisão, eu fiz aqui, ó, que está escrito aqui. Tomei a decisão, abri a porta, porque ele já estava batendo na porta do meu coração. Estava batendo, mas eu tive que tomar a decisão e abrir a porta. E pedi ele para entrar. Pedi a ele para entrar, convidá-lo para entrar em minha vida, porque eu falei, Senhor, eu estou cansada de sofrer. Eu estou cansada. Eu era uma adolescente jovem, né? Porque às vezes a pessoa olha para os adolescentes e pensa que adolescente não sofre. Sofre muito, irmão. Sofre muito. Tem muito adolescente sofrendo às vezes calado. Porque às vezes, na cabeça do adolescente, às vezes ele pensa, minha mãe não vai entender o que eu estou passando. O meu pai não vai entender, vai achar que isso é frescura, vai achar que isso é falta do que fazer, vai achar que isso aí, vai estudar, vai ocupar sua mente, querido, mas isso são problemas internos, vazio na alma, querido. Aleluia. Então, realmente, a minha mãe, ela não ia entender, porque minha mãe nem conhecia Jesus. A minha mãe conhecia o outro lado, porque ela, né, frequentava e ia para o espiritismo. Então, se eu fosse falar isso para ela ia querer me enveredar para um outro caminho. Ela ia querer me levar para um outro caminho. Não para o caminho de Deus. Né? O caminho que verdadeiramente ia poder me ajudar e poder mudar a minha vida. Mas, outras pessoas que Deus foi usando, até que chegou o dia que Jesus entrou. E quando ele entrou, querido, tudo começou a mudar. Aleluia, tudo começou a mudar, porque eu entendi que eu precisava, né, mudar o meu modo de pensar, que o meu modo de pensar estava completamente errado, o pensamento, a minha visão em relação à vida, a Deus, as coisas, estava completamente distorcido, errado, e eu precisava mudar o meu modo de pensar, eu precisava mudar as minhas atitudes. Eu precisava mudar. E eu entendi que eu sozinho não tinha condições de mudar. Eu não tinha, pela minha própria força, a força do meu braço, a minha capacidade humana, eu não teria condições nenhuma de mudar. E eu entendi que eu precisava da ajuda do Espírito Santo. Precisava da ajuda de Deus.
Porque Ele sim ia me capacitar e dar força para poder mudar de vida. Querido, quando eu tomei essa decisão diante do altar, na presença de Deus, a partir daquele dia eu já saí dali com um pensamento diferente. O meu pensamento já foi diferente. Porque naquele dia eu tive um encontro com Jesus. Ele falou comigo através da palavra e eu entendi claramente. Como uma pessoa, assim, você está me vendo, eu estou falando aqui, eu ouvi ele falando, não era o pastor que estava falando. Eu ouvi o próprio Jesus falando pela boca do pastor. Eu ouvi ele falando comigo. E quando o pastor chamou, falou, vem aqui na frente você que quer tomar a decisão, receber a Jesus em sua vida, querido, eu levantei de imediato. Eu não fiquei sentada, não, vou olhar para o lado aqui, se alguém levantar, eu levanto. Se alguém, vou ver quem vai levantar primeiro. Se alguém levantar, eu levanto. Não. Porque, irmão, foi uma coisa tão forte. Porque não foi coisa natural, não foi coisa de homem. Eu ouvi Deus falar comigo. Eu ouvi através da palavra. Você ouviu a minha voz. Eu ouvi a voz dele me chamando. E naquele momento que eu tomei essa decisão, me levantei e fui lá diante do altar. E diante do altar, quando eu fechei os meus olhos, eu vi uma luz muito forte vindo na minha direção. E como eu não entendi, eu abri o olho procurando a luz. Porque eu falei, como é que você fecha os olhos para tudo escuro, não é verdade? Olha, que luz é essa? E a luz, vi uma luz, eu procurando a luz, só que eu fechei o olho de novo, a luz não apareceu mais. Mas aí eu estava ali orando e chorando na presença de Deus e falando, Senhor, para Ele mudar a minha vida, que eu queria uma mudança de vida, falando para Ele, Senhor, perdoa os meus pecados, tudo que eu fiz de errado, confessando, falando, no meu coração. Nossa, eu saí dali diferente, não era mais eu não era mais eu. Era outra pessoa, não era mais eu não. Minha cabeça havia mudado, meu pensamento havia mudado, tudo havia mudado. Eu já saí dali e no outro dia eu já estava na igreja de novo. E sem ninguém mandar. E sem ninguém me chamar, eu já estava na igreja de novo, porque nasceu dentro de mim uma sede tão grande de buscar a Deus, de ir para a igreja. E sem ninguém me chamar para ir para a igreja, eu ia. Sem ninguém mandar eu orar, eu orava. Sem ninguém mandar eu ler a Bíblia, eu lia a Bíblia. Porque a partir daquele dia, querida, a minha vida mudou. A minha vida mudou através daquele encontro. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Amém? Você pode aplaudir a esse Jesus.